Bom dia, né? Novamente, de novo, outra vez. Sejam bem-vindos, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, como eu estava falando agora há pouco com vocês, né? Espero que vocês possam colaborar ainda mais, tá? É fundamental a interatividade de vocês, até porque, assim, basicamente são 2 horas de aula, aliás, são 2 horas de aula, né? E 2 horas de aula, por exemplo, só eu falando, claro, eu vou ficar muito cansado, às vezes o raciocínio vai falhar, como também fica muito chato para vocês estarem, por exemplo, com o celular na mão durante 2 horas só ouvindo uma pessoa falar, né? Só vendo uma pessoa falar. Então, assim, é interessante que haja essa participação de vocês, porque sempre nos casos em que a gente tá colocando aqui, sempre vai ter alguma situação que vocês viram, por exemplo, com o vizinho, com o mercadinho da esquina, com o pai de um amigo, a mãe de um amigo, tá? Então é interessante que vocês possam também compartilhar, né, o senso crítico de vocês, né, para que todo mundo, digamos, possa ouvir a situação que vocês passaram, que vocês viram, que vocês saibam, e com isso a gente vai acrescentando mais algumas outras informações, vai mostrando dentro do conteúdo o que seria a forma correta, o que não seria. Então, é interessante que vocês participem, tá? Vamos lá. Antes de a gente, digamos, começar, alguns alunos perguntaram, professor, e as aulas, né? Vão começar quando? Pessoal, eu também estou nessa ansiedade, tá? De voltar o quanto antes. Porém, nós tivemos um avanço de fase essa semana, não foi? Então, estamos na fase amarela. Ontem à noite já li na notícia que em Maceió, por exemplo, já entrou na fase azul. Então, eu acho que está muito próximo, acho não, tenho certeza que está muito próximo da gente voltar, tá? O porquê, assim, dessa demora? Porque a gente já vai ver que voltou o shopping, né? O comércio, basicamente, todo já voltou, mas as escolas ainda não. Então, o motivo, basicamente, O comércio nunca fechou, né? É verdade, Andresa, nunca fechou, né? Mas assim, no início fechou, teve decreto de fechar e tal, mas algumas pessoas continuaram abrindo, mesmo sem a permissão do governo, né? Alguns foram fechados, depois abriram na baixa, ficaram aquele negócio todo. Mas enfim, hoje o comércio está todo aberto, né? O comércio está todo aberto. Mas a questão das escolas é porque é onde, por exemplo, vocês vão ficar 2 horas dentro de uma sala de aula, por exemplo. Né? Então vai ter lá 15, 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula. Na escola normal, esse número é até maior. Né? Como vocês sabem, 40, 50, 60 alunos dentro de uma sala durante um período inteiro. Então, quer dizer, é um tempo muito grande onde as pessoas vão compartilhar objetos, vão estar próximos um do outro. Então, esse é o motivo da gente não ter voltado ainda, tá? Mas eu creio que já esteja próximo, até porque o número de contágio, o número de vítimas, agora já inventaram vacina, então, tudo isso tende a que a gente retorne em um prazo mais rápido, tá? Vamos ficar no aguardo. Sempre fiquem ligados aí. Na hora que o governador disser, ó, as escolas estão liberadas, porém com regras, pode ter certeza que a gente vai estar no bolo, tá? Porque todo mundo quer voltar, na verdade, certo? Bom dia, Cauane. Vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar aqui para a gente começar a dia, trabalhar. professor. Bom dia. Pessoal, só gostaria que vocês me ajudassem aqui. Na aula passada, eu expliquei esse slide aqui, onde todo mundo que deseja empreender, ele tem um porquê, né? Então, eu expliquei para vocês. Explicou. Expliquei, né? Tranquilo, vamos lá. Expliquei os 3 temazinhos aí. Aqui, características de um bom empreendedor. Expliquei para vocês? Acho que não, né? Não. Esse eu não lembro, não. Pronto, tranquilo. Então, acho que a minha dúvida era só aqui mesmo. Pessoal, nós sabemos assim que existem pessoas que é um bom administrador, existem pessoas que é um bom empreendedor, porém, existem algumas características mais específicas, por exemplo, de um bom administrador, de um bom empreendedor,
e assim por diante. O interessante, e esse é o propósito também do módulo, é saber o seguinte: ó, eu vou empreender, eu vou fazer algo, vou produzir algo para vender, eu vou comercializar algo. O que eu quero mostrar para vocês é que é necessário, por exemplo, você estudar. É preciso você entender como é que funciona o comércio, né? É preciso você entender como é que funciona o negócio. E algumas características, algumas pessoas, elas meio que já vêm munidas, ou seja, elas já vêm sabendo, já vêm tendo algumas características, mas outras não. Então, nós não sabemos, por exemplo, nós não nascemos, melhor dizendo, sabendo andar de bicicleta, nós não nascemos aprendidos de jogar futebol e tal. É uma coisa que a gente vai aperfeiçoando aos poucos. Então, por mais que você diga o seguinte: eu não tenho a característica, por exemplo, de vender. Poxa, estuda, você vai conseguir vender. Eu não tenho, por exemplo, uma característica de ser um bom negociador. Estuda. Então, a questão de você se preparar para o empreendimento. Ele diz o seguinte: nem sempre um bom administrador é um bom empreendedor. Porém, todo bom empreendedor precisa ser um ótimo administrador. Para ter sucesso no seu empreendimento, é preciso ser diferente, é preciso se incomodar com tudo, ter senso crítico apurado e analisar críticas, chegar à conclusão que é necessário inovar algo já existente. Primeiro, o primeiro parágrafo aqui, um comentário, que ele diz que nem todo bom administrador é um empreendedor, porém o empreendedor precisa ser um ótimo administrador. Pessoal, olha só, existem duas características diferentes aí de um empreendedor para um administrador. Primeiro, o empreendedor é aquela pessoa inovadora, é aquela pessoa ousada, é aquela pessoa que quer mudar, aquela pessoa sonhadora, né? Que, eu vou querer mudar, por exemplo, o mundo com o produto que eu vou produzir. Ou, por exemplo, eu vou produzir um produto que um monte de gente vai gostar. Isso é o empreendedor, é aquela pessoa que quer fazer as coisas, né? Mas muitas vezes ela não mede por exemplo, os riscos, porque ele só pensa na frente, ele só pensa em fazer, em vender, em agradar outras pessoas. Então, a parte racional, o empreendedor ele deixa um pouquinho a desejar. Diferentemente do administrador. O administrador é aquela pessoa racional, que ele vai investir, por exemplo, ele vai empreender, mas antes de empreender, ele quer estar por dentro de tudo. Ele quer saber se as pessoas, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado, tentar, por exemplo, baratear os custos de produção, tentar trabalhar com números mais exatos, né? Então, ele é mais pé no chão, certo? Principalmente com valores, com os dados, coisa que o empreendedor não se preocupa muito. E aí acontece o seguinte: você começa a empreender, você é um empreendedor nato, aí você começa a empreender, mas você não coloca tudo no papel. Por exemplo, digamos, o Givaldo ele vende bolos. Então, às vezes as pessoas querem precificar os produtos meio pelo acho, né? O achismo. Eu acho que o bolo é isso, eu acho que eu estou ganhando isso, né? Então, muitas vezes não mede essa questão desses valores aí. E, consequentemente, muitas vezes a questão do lucro ele torna-se inviável. Vamos colocar aí um exemplo. Por exemplo, o Givaldo está fazendo bolo. Então, eu não sei se ele já fez o cálculo com a mãe dele aí, quanto sai cada bolo, né? Então, tem que se fazer um cálculo, por exemplo, quanto se gasta de insumos, né? Isso tem que ser levado em consideração em tudo. Tem que ser levado em consideração, por exemplo, a farinha, o açúcar, a manteiga, tudo que vai se utilizar na fabricação do bolo. E geralmente as pessoas param aí, elas não analisam, por exemplo, que usa o gás, né? Ela não sabe quanto ela gasta mais ou menos de gás por cada bolo, por cada fornada, digamos assim, né? Ela muitas vezes não conta que gera-se uma despesa, por exemplo, em comprar os insumos, né? Então, outro exemplo, às vezes não se leva em consideração quanto se gasta para entregar ou para fazer a entrega. Às vezes não se gasta, aliás, não se calcula a embalagem que foi utilizada
para levar o produto até o cliente. E isso daí, muitas vezes, ele ocasiona um falso lucro, digamos assim. Então, digamos que se o bolo, digamos que se gastasse, um exemplo, R$ 4 na fabricação de um bolo, digamos assim, e vende-se por R$ 10, um exemplo, né? Um bolo comum, né? Então, como é que vai funcionar isso daí? Então eu tenho 60% de lucro, mas às vezes se o lucro não, se os valores não foram calculados direito, fica assim um falso lucro. Por quê? Porque não é 60. Quando se começa a acrescentar o que faltou, aí quer dizer, inverte a situação. Então gastou-se 60% de insumos para preparar o bolo e só ganhou 40%. Mas mesmo ganhando esses 40%, tem que levar em consideração, por exemplo, o tempo, né, que você passa fazendo um bolo. Então, digamos que você calcule aí que você gasta, por exemplo, 1 hora para fazer um bolo, um exemplo, tá? Mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu vou calcular, digamos que meu salário é de R$ 1.800 por mês, um exemplo. Pego esses R$ 1.800 e divido pela quantidade de horas que eu trabalho durante o mês. Eu vou saber quanto é que vale 1 hora do meu trabalho. E às vezes o meu trabalho, um exemplo, já é o valor do lucro. Aí você vai dizer, muito bem, eu estou ganhando o meu trabalho, mas e o meu negócio? Está sobrando algum valor para que eu invista no meu negócio? Aí você vai ter que tirar do seu lucro, do trabalho que você fez, para investir no seu negócio. Uma coisa que seria diferente. Você tem que ter o seu valor e você tem que ter um valor para o seu negócio, ou seja, que é o lucro do seu negócio. É ele que, por exemplo, suponhamos, queimou uma batedeira, um exemplo, vai estar com dinheiro em caixa para comprar a batedeira. Vai precisar de mais formas, está com dinheiro em caixa para comprar mais formas. O forno deu problema. Ou, por exemplo, aumentou a produção e eu estou precisando de um outro forno porque um só não está dando conta. Então, quer dizer, você tem que pensar que você gasta um valor para produzir, você tem que pensar que você tem um valor seu, que é o valor do seu trabalho, que é o que vai pagar o seu trabalho, e você vai ter que ter um valor correspondente ao que você está, correspondente à sua empresa. Então, quer dizer, são 3 fatias aí, né? Então, consequentemente, é você organizar. E quando se coloca no papel, muitas vezes isso não acontece. É exatamente o que fala aqui o primeiro parágrafo. Um administrador nem sempre é um bom empreendedor, ele só pensa nos números, mas um empreendedor tem que saber administrar, ele tem que saber o que ele está vendendo, ele tem que conhecer o produto dele, ele tem que saber precificar, ele tem que saber que ele tem que ter lucro, tá? Isso daqui é o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, então, para ter sucesso no seu empreendimento, é preciso ser diferente, é preciso incomodar-se com tudo, né? Ser crítico. Então, quer dizer, eu já venho falando várias vezes, não adianta você vender uma coisa que todo mundo já vende, tá? Você vai ter que pensar em vender algo que seja diferente de todos. E aí eu digo a vocês que todas as áreas, independente do que seja, tá? Independente de qual seja a área, existe sim uma margem para fazer o diferente, tá? Existe uma margem para você dizer o seguinte, eu vou vender algo que ninguém vende, tá? Eu vou ter algo que ninguém tem. Então existe sim essa margem. Deixa eu ver aqui, viu? O Daniel colocou o seguinte, minha irmã vendia fralda na escola e ganhava R$ 100 por semana. Ela vendia por 50 centavos, aí ela dividia o preço dos ingredientes pelo total de fralda, aí ela tinha uma noção de quanto iria ganhar. Ela hoje tem R$ 1.200 guardado na conta bancária dela só da venda dos fraldas. Ela só não ganhou mais porque ela começou a vender no 3º ano do ensino médio, mas ela tem vontade de voltar a vender na faculdade. Legal, Daniel. Tá vendo, Então, para você ver, mesmo ela tendo a coragem de vender, por exemplo, os flauros, era 50 centavos. Daniel, olha só uma dica, tá? Que eu vou dar aí para sua irmã quando ela for para a faculdade. Primeiro calcular esses valores direitinho, para ver se realmente batem, né? Para ver se ela está tendo lucro.
E aí, o que é que acontece? Pede para ela estudar. A bola da vez é aquele chamado frau gourmet, né? Então, se ela está vendendo, por exemplo, de 50 centavos, só em usar o nome gourmet, isso daí já vai agregar um outro valor. Então, o que ela poderia fazer aí? Primeiro, aderir ao frau gourmet, digamos que se dobra esse valor. Geralmente um frau gourmet é R$2, mais ou menos isso. Agora, claro, ele é caprichado, ele tem umas coisas bem diferenciadas, né? A pessoa vai, por exemplo, chupar um frau gourmet, ele vem com Nutella, ele vem com pedacinhos de morango. Só que, mas aí vai ficar caro. Vende, tá? Vende. Agora sim, providencia umas etiquetazinhas com a marca dela, você faz uma logo para ela, né? Manda fabricar as etiquetazinhas, inclusive a gente fabrica aqui também, já própria. Então, umas etiquetas adesivas, cola a etiqueta no FAO, ou seja, tem que fazer ele um pouquinho maior, né? Não ser pequeno. E cria uma marca, manda fazer um adesivo maior, assim, um círculo para colocar na caixa, um exemplo. Então dá certo. Inclusive, eu tinha uma aluna que ela era do sábado também, só que de 8 horas, né? E ela começou a fazer o frau gourmet em casa, tá? E ela disse que, assim, começou a ter uma venda muito boa, né, em casa, porque ela pesquisou, ela estudou, então pegou algumas receitas, melhorou outras receitas e começou a fazer em casa, tá? Então, assim, ela começou a aumentar e muito. Deixa eu ver mais aqui. Isso, legal. Que bom, né, Daniel? Então, a Daniel está falando aqui que ela estudava na Microcamp, fez o curso de administração e no trabalho, que foi exatamente montar um negócio aí de um FAO, ela viu que era algo interessante, tá, pessoal? Era algo vantajoso. Bem legal, Daniel, isso mesmo, tá? Então, é o que eu quero falar para vocês. A gente pode empreender com pouco. Se você olhar aí com quanto ela começou esse trabalho, comprou uma caixa, uns 20, 30 reais mais ou menos de uma caixa, né? Um milheiro de bolsinha de fralda, micharia, 5, 6 reais. Então, quer dizer, com 50 reais ela começou a empreender, tá? Então, vai ter que ter o porquê, vai ter que ter a coragem também de empreender e, sem dúvida, quando ela entrou, ela já pensou o seguinte, não, eu vou colocar porque eu sei que vai vender. Isso sem falar que nós estamos num país tropical, aí você pega, por exemplo, hoje as escolas, a maioria aí já está com ar-condicionado, mas até então não estava, então era um calor desgraçado, né? E mesmo assim as pessoas, mesmo com a sala com ar-condicionado, na hora de intervalo, que é a hora de vender, vende-se bastante mesmo, tá? Então, é sempre pensar que você pode fazer diferente. Por exemplo, minha esposa é professora, e teve um tempo que ela estava dando aula na escola pública, e veio a ideia dela fazer cupcakes. E, assim, os cupcakes bem, bem caprichados, bem diferentes, e ela colocou numa... Isso, muito bem, Daniel. Ó, o Daniel está colocando aqui que ela começou com uma caixinha que só pegava 20 e ela terminou com uma caixinha que pegava 100, ou seja, a demanda aumentou, né? Beleza. E aí, a minha esposa levava uma caixinha pequena, não lembro se eram 10, 12 cupcakes, e aí quando chegava na hora do intervalo, era um sopro. E aí ela começou a levar duas, depois começou a levar 3 caixas, aquelas caixas de plástico, né? Não tinha como colocar um cupcake em cima do outro, então só pegava um. Eu sei assim, que realmente vendia muito, tinha dias de ela chegar em casa com 40, 50 reais, né? Por dia, né? Então, quer dizer, você pode criar ideias, tá, pessoal? Você pode criar ideia, tá? Inclusive vocês. Quando a gente chega na faculdade, por exemplo, a gente vê muita gente, ó, na faculdade que eu estudava, quando chegava na hora do intervalo, o corredor era mesmo que uma feira. Era uma pessoa vendendo tapué, era uma pessoa vendendo bolo, era outra pessoa vendendo trufa, ou seja, era vendendo roupas. Então, quer dizer, as pessoas hoje elas são muito consumistas. Se você pensar nisso, que as pessoas são consumistas, se você pensar, por exemplo, dentro do contexto que você está, por exemplo, na escola, né? Tira para você, o que é que você gostaria de comprar, um exemplo, na escola, que não tem na escola, né? Aí você pode colocar para vender, não tem problema, entendeu?
Se você quer tanto, às vezes você faz uma consulta entre os seus amigos, por exemplo, faz uma lista, por exemplo, o que você gostaria que tivesse aqui na escola para vender, assim, de lanche e tal, que não tem? Aí as pessoas vão colocar, entendeu? Aí a partir disso, ou então você já pode ir com um formulário, você pode fazer uma pesquisazinha. Você colocaria coloca lá uma lista, né, de quais produtos você poderia produzir e você poderia perguntar às pessoas qual desses produtos você gostaria de comprar aqui na escola, né? Que não tem, que você gostaria de comprar. Aí isso aí é só marcando. A partir daí você teria uma ideia de vender um produto ou mais de um produto. Inclusive vocês podem fazer isso agora no retorno, tá? Pessoal, alguma dúvida ou pergunta aí sobre esses 2 parágrafos? Eu creio que não. Por enquanto tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Aí aqui vem algumas características, tá, pessoal? Aqui vem algumas características de um empreendedor. Por exemplo, networks. Eu creio que vocês já ouviram falar nessa palavrinha aí, networks, né? Primeiro que o networks é uma rede de relacionamento profissional que permite ter várias fontes para soluções de problemas e criação de novas oportunidades. Então, o que acontece? Pessoal, isso daí eu penso independente da visão de empreendedor. Primeiro, escolha suas amizades. Isso é fato. Se aproxime das pessoas que podem agregar algum tipo de informação para vocês. Possam agregar, não atrapalhar. Por exemplo, na escola, se você vê que você está próximo de uma pessoa que não pode lhe ajudar em nada, e nem que você possa ajudar, obviamente, porque é uma troca mútua, se afaste. Aquela pessoa não vai lhe ajudar. Se aproxime das pessoas que podem lhe ajudar. E no meio do empreendedor, isso é considerado, obviamente, como networks. É você estar próximo de pessoas que pensam igual a você. Tá? Por exemplo, digamos que, vamos colocar aqui uma ideia, né? O Givaldo está na área dos bolos agora. Então, digamos que o Givaldo se aproxime de pessoas que têm lanchonete, de pessoas que tenham confeitarias e assim sucessivamente. Quer dizer, são pessoas que têm pensamentos positivos, são pessoas que querem crescer, são pessoas que pensam em comum com o Givaldo, por exemplo, tá? E que, através de um bate-papo, um fala uma ideia, outro fala outra, e na verdade todos ganham, tá? Então você está conversando com uma pessoa que vai dizer, Givaldo, olha, já pensou se você colocasse isso, isso e isso? Givaldo, olha, já pensou se você entregasse dessa forma? Hoje as pessoas se ajudam muito, tá? Agora, se você está perto de uma pessoa que simplesmente só pensa negativo, quando as pessoas sabem do seu projeto, só vai dizer, isso não vai dar certo, será que isso vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Pessoal, não está ajudando em nada, só atrapalha, tá? Então, é interessante porque muitas vezes você está próximo de pessoas que têm pensamentos iguais a você coloca uma forma de pensar e aquela pessoa vai lá e complementa, ou seja, melhora a ideia que você já tem. Então, isso é chamado de networks. Mais um exemplo, eu não conheço ninguém aqui próximo que faça isso. Pessoal, internet. A internet hoje facilita muito. Então, quando você faz um network, por exemplo, você percebe que existem vários cursos, palestras online, inclusive no próprio Instagram. Você vê muita gente dizendo lá, se você quiser aprender a fazer isso, isso, isso e isso, arrasta para cima. Pessoal, é uma boa. As pessoas ali muitas vezes estão oferecendo um curso rápido, grátis, porque, claro, ela quer vender o maior, né? Mas, às vezes, esse curso é mixaria, é 50, 100 reais, que você vai aprender muito, tá? Eu observo isso, por exemplo, aqui em casa. Minha esposa está trabalhando, ela montou uma loja virtual de papelaria personalizadas, que é a Dona Paper. E aí só se vê ela, por exemplo, ali nos grupos, né, nas lives de pessoas que estão trabalhando com aquilo. Então, quer dizer, cria-se um network muito bom, tanto é que muitas vezes um cliente chega e diz o seguinte, eu quero uma caixinha para aniversário desse estilo, eu quero um topo de bolo assim, e as pessoas quando pedem é para ontem, né? Muitas vezes não dá tempo de você produzir ela do zero.
Você vai ter que pegar um molde e esse molde você fazer as adaptações. Então, graças ao Networks que é feito, ela vai lá e pega, por exemplo, muitos modelos, por exemplo, já pré-prontos, que ela só vai adaptar. Né? Outras vezes ela compra também os modelos quando não encontra. Então, quer dizer, o Networks ela ajuda muito. Tá? Isso sem falar o seguinte, tem uma novidade, agora você faz topo de bolo assim, assim, assado. Todo mundo aprende, tá, pessoal? Todo mundo aprende. Pessoal, apareceu um produto novo aqui, é bem legal esse tipo de papel e tal. Tem um fornecedor assim, assado. Quer dizer, todos se ajudam. Então, Networks é isso daí, tá? Para o lado empreendedor. Para o lado, pessoal, para o lado pessoal, aliás, para o lado profissional, fazer networks é muito bom também, tá? E o que seria o networks? Você fazer com que as pessoas saibam quem é você, saber do que você é capaz e, óbvio, você está próximo de pessoas que podem lhe ajudar, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo muito, muito claro, digamos assim. Vamos pegar o Givaldo hoje para Cristo. Digamos que um dado momento, o Givaldo está próximo de por exemplo, de um grupo de amigos do pai dele, por exemplo, que poderia ser amigos de amigos dele, por exemplo. E lá, se falando sobre alguma coisa, por exemplo, o Givaldo vai ficar calado. Então, ficar calado não é uma boa forma de você fazer um networks. Então, quando você está estudando, quando você lê de tudo um pouco, quando você pesquisa de tudo um pouco, você vai estar numa rede de amigos que você vai poder dar a sua opinião. Né? Porque uma rede, um momento de bate-papo é isso. Cada pessoa opinar de acordo com o que sabe ou do que pensa. Então, networks é isso. Uma hora, não quer dizer que o Givaldo, quando comentar alguma coisa que está sendo falada lá, ele vai ser contratado para trabalhar. Não, não é isso. Mas pode acontecer. Uma hora, por exemplo, um dos amigos lembra, ou pode ser um empresário, por exemplo, sabe que você sabe fazer aquilo. Eu lembrei que o Givaldo, filho de fulano, é desenrolado. Eu vou falar com ele para ele fazer isso para mim, ou para ele trabalhar comigo, graças ao networks. Por exemplo, eu, quando fui trabalhar na Microcamp, foi através de um networks. Por quê? Eu já trabalhava, já tinha dado aulas em outras escolas, e aí um dos professores da Microcamp, que é meu colega, hoje meu amigo, mas antes era só colega assim, de oi e tal, mas não tínhamos tanta aproximação. E aí se falou o seguinte, a gente está precisando de um novo professor aqui. Aí essa pessoa disse o seguinte, eu conheço o Jadiel já deu aula e tal, tem experiência e tal. Me passa o contato dele. Aí a Microcamp ligou para mim. Quer dizer, se eu não conversasse com as pessoas, se eu não interagisse com as pessoas, era provável que ninguém iria me indicar. E hoje no mercado de trabalho acontece muito isso, a questão da indicação, né, do QI, que é o que indica. E aí, por exemplo, por que também essa questão do que indica, as empresas estão utilizando muito? Primeiro, porque elas querem uma pessoa de forma imediata e uma pessoa que seja confiável. Eu, por exemplo, não iria indicar ninguém para trabalhar na Microcamp se eu não souber que aquela pessoa é de confiança. Então, se for uma pessoa irresponsável e tal, eu prefiro nem me meter, porque tem o meu nome também em jogo. Tá? Então, o networks ele vem para o lado empreendedor e vem para o lado profissional também. Tá? Então, conversem com as pessoas, interajam com as pessoas e, de preferência também, claro, com aquelas pessoas que você sabe que pode lhe ajudar de alguma forma. Tá? Tem a oportunidade, um exemplo, está conversando com pessoas que são empresários na sua cidade, no seu bairro e tal, aproveita para conversar no nível deles. Tá? E aí, quem sabe? Né? Você faz uma amizade ali, já consegue um emprego, alguma coisa desse tipo aí. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão do planejamento. Pessoas desorganizadas, pessoal, é complicado. Né? Então, se planejar, ou seja, fazem bons planejamentos, estudam o mercado e analisam sempre os riscos que estão expostos. Então, quando você se planeja, você diminui a possibilidade de erros. Tá?
Então, o planejamento é exatamente isso, você se planejar para que você tenha um destino a seguir. Eu vou me planejar, por exemplo, o Givaldo, nós estamos criando um planejamento para que a gente consiga, por exemplo, atender mais pessoas em Arapiraca. Beleza, faz lá o planejamento, cria uma estratégia. Estamos fazendo um planejamento para comprar, por exemplo, uma batedeira diferente. Estamos nos planejando para fazer um investimento em um forno que a gente já vai assar tantos bolos ao mesmo tempo, tal, industrial, blá, 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 blá. Então, quer dizer, é a questão do planejamento, é você se organizar para que você não seja pego de surpresa, tá? A questão das pessoas organizadas ou do empreendedor organizado, consegue organizar os recursos financeiros e humanos de uma forma a conseguir os melhores resultados. Lembra que eu falei da parte financeira, né? Quando você chega lá e diz o seguinte, eu já sei que o meu produto está custando tanto, eu vou vender por tanto, porque uma parte desse lucro vai voltar para a empresa, ou seja, ele vai ser o caixa da empresa, vou fazer o caixa da empresa, e o outro, ele corresponde ao meu salário. Então, vamos colocar uma questão aí, que a gente vai falar também de um exemplo que cabe aí mais à frente, que é a parte de RH. Então, quando se fala, por exemplo, em organizar, imagina um exemplo. Você colocou um negócio e você vai contratar um novo colaborador, ou seja, um funcionário, né? Uma pessoa para trabalhar com você. Levando em consideração que essa pessoa vai ser contratada com todos os gastos, aliás, todos o carteira assinada, todos os impostos, tudo pago. Então, digamos que a pessoa vai ganhar lá um salário. Só para ficar uma conta mais redonda, vamos colocar R$1.000 aí. A pessoa vai ganhar R$1.000 por mês. Só que ela não vai só custar R$1.000 para a empresa. Por quê? Porque vem os impostos ainda. Então, digamos que esse valor aí, ele vai lá para R$1.100, mais ou menos. 1.100, 1.100 e um pouquinho. Né? Aí você vai dizer o seguinte, bom, esse novo colaborador, ele vai render, aliás, ele vai custar para mim R$1.100 a mais. Vou levar em consideração que ele vai trabalhar um ano aqui comigo, então vai dar quanto? Vai dar R$13.200. Aí vem mais o 13º, né? Então, o 13º, bote aí, R$15.000 essa pessoa vai lhe custar por ano, né? Aí você vai dizer, poxa, R$15.000 eu vou ter que pagar ele por ano. Beleza, vamos lá calcular quanto é que ele deve me lucrar. Então, digamos, um vendedor. O Givaldo colocou aí um cara que ele vende, é o vendedor, digamos assim. Se ele só vender R$15.000 por ano, não vai dar nem para pagar o salário dele. Ou seja, se ele só vender R$1.000 por mês, não vale a pena contratar o cara. Né? Não vale a pena. Por quê? Porque ele vai vender 1.000, mas ele custa 1.000, né? Ou custa um pouquinho mais de 1.000, então você vai ficar com saldo devedor. Aí você vai dizer o seguinte, bom, se ele... Vamos dizer que ele venda R$2.000 por mês. Aí vai dizer o seguinte, se ele vende R$2.000 por mês, vamos dobrar, né? Se ele gastava 15, digamos, vai dar 30.000, mais ou menos. Né? Aliás, 24.000, na verdade. Tá? 24.000. Tira 15 para ele, vai sobrar 9. Né? 9.000. Esses 9.000 ainda tem a questão dos insumos, dos produtos que foram comprados. Aí, quando tirar tudo isso, ainda não paga. Ou seja, mesmo você pagando R$1.000 ainda, pagando R$1.000 para ele e ele vendendo. Deixa eu ver aqui, viu? Mesmo você pagando 1.000 e ele vendendo 2.000 por mês, ainda não vale a pena. Porque você vai ver quando chegar no final do ano, quando se pagar tudo, vai sobrar uma mixaria. Ou seja, você tem que fazer um cálculo que ele vai vender 4, 5 mil reais por mês para você pagar R$1.000 a ele. Aí você vai dizer, rapaz, e o cara tem que vender tudo isso, para se pagar, E é por isso que as lojas, por exemplo, em Arapiraca, quando você vai trabalhar, elas criam as metas. Por exemplo, a meta é você vender 30.000 por mês. O cara só ganha um salário.
Né? Por quê? Porque ele vai somar tudo o que a empresa paga, né? Por exemplo, uma empresa ela tem lá 10 funcionários. Esses 10 funcionários custam, por exemplo, vamos lá, 15 mil reais por mês. Ela vai ter que vender 90 mil por mês, né? Para se pagar. Senão, meu amigo, não vai. Então, quer dizer, a questão do organizado é você colocar tudo no papel, você saber quanto você vende, quanto você compra, quanto foi que entrou, quanto foi que saiu, quanto você gasta com cada coisa, como você pode, por exemplo, diminuir esses gastos de produção, e isso você só consegue quando você coloca no papel. Outro exemplo que eu coloco aí na questão de organização é o seguinte, não sei se o Givaldo já faz isso, por exemplo, saiu um bolo, ou seja, vendeu um bolo, vai lá e registra. Esse registro pode ser numa folhinha, né, num caderninho, pode ser no Excel, né? Vai lá e registra. Saiu outro bolo, vai lá e registra. Comprou, por exemplo, um saco de farinha, vai lá e registra. Então, quando chegar no final do mês, se sabe quanto saiu, quanto entrou, qual foi o lucro, tá? E para onde saiu. Então, através disso, você vai saber quanto entra, quanto sai, e muitas vezes você consegue até economizar, porque você vai analisar e vai dizer o seguinte, poxa, saiu muito dinheiro para isso, saiu muito dinheiro para aquilo, eu vou diminuir isso daqui, né? Eu vou aumentar aqui, eu vou diminuir ali, só se consegue fazer isso a partir de uma organização, tá, pessoal? E às vezes nessa organização é isso, poxa, esse mês eu trabalhei muito, fiz muito bolo, aí quando você chega, o lucro deu, um exemplo, 2 mil reais, o lucro bruto, né? O lucro bruto deu 2 mil reais. Eita, poxa, tô ganhando pouco, porque eu vou pagar as outras coisas ainda e vai sobrar menos. Aí, às vezes, é necessário estar agregando alguns valores a mais no produto. Então, só se consegue fazer isso a partir de organização, tá? Outro detalhe é o seguinte, é oportunidade. O empreendedor, ele vive muito de oportunidades. E para você ter oportunidades, ou melhor, você pegar oportunidades, você vai ter que estar preparado, tá? Você vai ter que estar preparado. Por exemplo, todo empreendedor é oportunista, pois está sempre atento às informações e usa este conhecimento para trazer recursos a seu favor. Vamos colocar aqui uma ideia, por exemplo, da questão do oportunista, digamos assim. Digamos que uma pessoa, ela vende quentinhas, tá? Ela tem aquela, por exemplo, ela vende a quentinha, mas ela não organiza, ela não sabe quanto ela ganha, ela não sabe quanto ela gasta, né? Ela não separa um dinheiro para que ela possa investir. Aí, digamos, chega uma empresa, vamos colocar um exemplo aí, a Vale, lá em Craíbas, né? Que é entre Craíbas e Arapiraca, chega para essa pessoa e vai dizer o seguinte, ó, eu preciso de 200 quentinhas diárias. Um exemplo, é oportunidade. Ela costumava vender, por exemplo, 10, 20 quentinhas por dia, ela vai passar a vender 200. Só que acontece o seguinte, pelo azar dela, ela não era organizada e ela não formou nenhum caixa. A empresa Vale vai dizer o seguinte, você pode me fornecer 200 quentinhas por dia? Aí a pessoa vai dizer, não posso. Por quê? Porque eu não tenho estrutura para isso. Né? Então, quer dizer, ela não investiu no próprio negócio, ela não separou um valor para que ela pudesse aumentar o negócio dela. Né? Ou seja, fogões, uma cozinha maior e tal. Então, ela não investiu. Resultado, ela perdeu de faturar. Você coloca lá 2 vezes, digamos que uma quentinha custa 10 reais. Né? Ela perdeu de ganhar 2 mil reais por dia. Tá? 2 mil reais por dia, vezes 25 dias úteis aí, já dá 50 mil reais todos os meses. Ah, vai ser tudo lucro? Não, óbvio que não vai estar. Mas se elas trabalhar com um lucro de 50%, digamos assim, se ela vende 50, ela vai ganhar 25 mil reais por mês. Mas ela não se preparou. Então, o que é que acontece? Abriu o espaço para a concorrência. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, você está em um negócio, você tem que organizar porque você vai ter que investir. Né?
ou uma hora, como eu falei, vai queimar um aparelho, um fogão vai dar problema, e assim sucessivamente vai ter um dinheiro de reposição. Mas se ela simplesmente, tudo que entrava, ela achava que, por exemplo, comprou mais insumos para produzir a quentinha, o que sobrar é dela, aí, meu amigo, não existe margem de crescimento para isso. Né? Então, isso daí você. Tá mudo. Eita, meu Deus, cadê ele? Caiu. Levanta, professor. Não entendi, pessoal. Tá travando aí para vocês, né? Caiu. É. Ah, pessoal, deu uma falhazinha aqui. Eu olhei a internet agora, deu uma falha, mas já voltou, tá? Consegue me ouvir agora? Sim. Eu ouvi quando o Daniel disse, levanta, professor. A internet caiu, por isso que eu fui olhar. Tá? Porque tinha dado uma falha aqui. Pessoal, olha só. Eu estava dando o exemplo seguinte, ó. Quando eu fui abrir minha loja, que eu tinha uma lojinha de informática, né? Que vendia, consertava e vendia acessórios. E aí o que acontece? Primeira coisa que eu fui fazer, criei uma empresa, ou seja, criei um CNPJ, abri uma empresa legalmente. Graças a, por exemplo, esse CNPJ, eu consegui comprar produtos para revenda, ou seja, produtos com 40%, 50% mais barato e eu adicionava os 40%, 50% que era o meu lucro. Aliás, que era o lucro da empresa. Então, um exemplo, o Givaldo, não sei se, se a mãe dele já criou uma MEI, que é um microempreendedor individual. Mas, a partir do momento que se cria uma MEI, por exemplo, se existe uma demanda de bolos aí que se possa comprar de fardos de farinha, de açúcar, de tal, por exemplo, a Asa Branca, a Andrade, essas distribuidoras, ela só vai vender a partir de um CNPJ. Tá? Muito embora agora mudou aí, alguns vendem até pelo CPF, não sei se a diferença de valores, se existe uma diferença de valores, é o mesmo valor. Mas, quer dizer, a partir do momento que você trabalha de forma legal, você vai ter algumas oportunidades. Por exemplo, teve um dia que me chamaram para dar um suporte em uma escola do município. Então, eu tinha que ir pela empresa. Só que para que eu pudesse ir pela empresa, eu teria que ter uma empresa legalmente aberta. Por quê? Porque eu teria que abrir aliás, teria que emitir nota, né? Teria que emitir nota fiscal, tá? Se por acaso eu tivesse aberto minha lojinha e não tivesse pensado em... Sumiu aí, foi Rosilane. Voltou, Rosilane, o seu? Sim, professor, já voltou. Ah, tranquilo, beleza, porque eu vi agora ali a mensagem. E aí, se eu não tivesse aberto a empresa de forma legal, eu teria perdido a oportunidade, por exemplo, de fazer um serviço para uma escola, da mesma forma que eu poderia prestar serviço a outra empresa, porque toda a escola, as empresas, elas precisam declarar tudo que entra, tudo que sai. Então, se eu não tivesse aberto o CNPJ, eu não teria a possibilidade de oferecer esse serviço. Consecutivamente, deixaria para o meu concorrente. Então, assim, você vai ter que estar pronto, tá? Outra coisa, a oportunidade quando chega é de uma hora para outra. Ela não avisa, ó, o mês que vem chega. Não, ela já, quando aparecer, é hoje ou nunca. Que, inclusive, essa questão de oportunidade, conversando com os alunos em sala de aula, alguns me falaram que não tem carteira de trabalho, outros me falaram que não tem reservista, no caso dos meninos, né? Tem pessoa que não tirou todos os documentos ainda. E aí acontece o seguinte, aparece uma oportunidade de emprego e você não tem a documentação pronta. Reservista para quê, professor? Reservista, Kawane, é para os meninos, tá? Que tem que se alistar no exército, né?
tem que servir no exército lá um período para ganhar uma reservista. Então, as contratações, elas só vão ser possíveis quando tiver reservista. Aí o cara perde o emprego, por quê? Porque não tem reservista, não se alistou. Tá? Passa, por exemplo, no concurso público, não assume o concurso público porque não tem reservista. Aparece uma oportunidade de emprego e a pessoa diz o seguinte: eita, eu não tenho não carteira de trabalho ainda, eu vou tirar. A empresa não quer saber. Não, pode tirar. Agora, infelizmente, cara, a oportunidade fica para outro. A empresa não vai esperar 1 mês, 2 meses até que a sua carteira de trabalho chegue. Então, tá aí uma dica. Quem não tem, por exemplo, Rosilane parece que não tem todos os documentos ainda. Quem não tem todos os documentos, pessoal, assim que voltar ao normal essa pandemia, corre, tá? Vai tirar todos os documentos. Se não tem carteira de trabalho, vai lá no Ministério do Trabalho, você não vai pagar nada por isso, tá? Então, vai chegar a oportunidade de emprego e você está sem nenhuma documentação. Agora tirar a carteira de trabalho digital, né? Agora tirar a carteira de trabalho digital. Sim, sim, é. Mas eu acho que, de toda forma, você vai ter que ir no... Eu não sei se tem como você fazer tudo online. Eu acho que você vai ter que ir no Ministério do Trabalho. Precisou ir no Ministério do Trabalho? Não, eu puxei da Lan House. E foi carteira de trabalho digital? Sim. Legal, que bom. Que bom, né? Sabia não. Eu sabia assim que existe a digital, mas eu pensei que tinha que ir lá no Ministério do Trabalho para isso. Bem legal, então. Mas ela fica só digital, né? Você não recebe ela propriamente dita, né? Não, tem um códigozinho, uma palavrinha-chave lá que você tem que pesquisar. O NIS. Aí a empresa tem acesso. Isso, o NIS. O valor é chamado, aliás, esse código é chamado de NIS, né? Pronto. Exato. Pessoal, então tá aí, ó, facilidade ainda maior. Outra coisa, eu já estou maior de idade, eu não tenho habilitação ainda, pessoal. A habilitação hoje é para todos. É para a mulher, é para o homem, tá? Então, eu conheço algumas pessoas que perderam a oportunidade de trabalhar por não ter habilitação, tá? Então, nós vivemos de oportunidades. Se você não está preparado, você vai perdê-la, tá? Então, tá aí uma dicasinha. Vamos lá. Empreendedores geralmente são independentes, não se contentam em ser empregados, o foco é serem donos do próprio negócio. Tem pessoas, pessoal, que não quer trabalhar para ninguém de forma nenhuma. Outra coisa que as pessoas já sabem, os empreendedores já sabem, é que quando você contrata uma pessoa, a sua empresa está servindo de trampolim. Por exemplo, o cara vai trabalhar numa pizzaria, ele vai aprender a fazer pizza. Então, tende isso lá no futuro, aquele colaborador, ele ser, por exemplo, o concorrente. Porque ele vai aprender e uma hora ele vai colocar para ele, né? Então, isso é um processo natural e muitas pessoas começam a ser empreendedores a partir dessas oportunidades. Trabalha para alguém, aprende como se faz, é para um serralheiro, é para uma pessoa que faz hambúrguer, seja lá o que for, está trabalhando por quê? Porque ela está com um pensamento, ela tem um objetivo, trabalhar para si própria. E a empresa, ela serve para quê? Para que a pessoa tenha um FGTS, quando ela saia, ela tenha um certo valor, e esse certo valor é exatamente o que vai ser, digamos, usado para você empreender. Então, isso é um processo natural, tá, pessoal? Então, tem pessoas que realmente não se contentam trabalhar para ninguém e o único pensamento é dizer o seguinte: não, eu quero trabalhar para mim mesmo, tá? E estou aqui simplesmente para pegar a experiência, tá? Então, isso é muito importante. Uma dicasinha, um exemplo, digamos que um de vocês aparece uma oportunidade, por exemplo, os meninos aí, né? Vai trabalhar numa marcenaria, por exemplo. Os marceneiros, basicamente, pelo menos os que eu conheço tudinho, já trabalhou para alguém, aprendeu, né, como é que se trabalha, saiu e montou, por exemplo, numa sala de casa, no quintal de casa, na garagem de casa, e ficou trabalhando por conta própria. Então, isso é um processo natural, tá? Então, empreendedores têm essa vontade de ser independentes. Outra questão é líderes, tá?
a capacidade de liderar uma equipe é fundamental para qualquer negócio. Então, geralmente, quando nós começamos a ser empreendedores, que geralmente é um empreendedor individual, aquele que trabalha para si próprio, dificilmente vai ter uma equipe para gerenciar, ou pelo menos no início, né? Mas muitas vezes tem pessoas que colocam um negócio para frente e esse negócio, ele digamos, tem algumas pessoas para se liderar. E o espírito de líder são aquelas pessoas, né? A característica de líder são aquelas pessoas que têm a capacidade, por exemplo, de organizar tarefas. Por exemplo, lá na escola de vocês, nós sabemos que todo mundo na escola sempre tem um grupinho, né? Uma panelinha. Todo mundo. Tá? Isso faz parte. Por exemplo, é aquela equipe que vai apresentar os trabalhos do início do ano até o final do ano. Né? Então, vai ter uma reuniãozinha para saber qual vai ser o assunto que vai ser trabalhado, quem vai apresentar o quê, né? Quem começa, quem termina, quem vai fazer, por exemplo, um cartaz, quem vai fazer a pesquisa. E sempre tem alguém ali que vai dizer, fulano, você vai fazer isso, Beltrano, você vai fazer aquilo. Então, são pessoas que têm capacidades de liderar. Tá? Então, a partir do momento, um exemplo, que você vai empreender, é interessante que você trabalhe essa questão de líder. Mas eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que são empreendedores, mas elas não têm essa capacidade de liderar. Aí você vai dizer, professor, como é que funciona isso? Então, pessoal, funciona que vai apanhar um bocado, né? Porque muitas vezes, ao invés de você dizer o que cada um vai fazer, o colaborador que vai dizer o que vai fazer, né? Por quê? Porque não tem uma pessoa para liderar. Quando essa pessoa que não tem essa característica de liderança, ela começa, digamos, a crescer, a primeira coisa que ela faz, ela contrata alguém que faça essa função para ela de líder, ou seja, um gerente, né? Contrata uma pessoa que faz a função de líder. Eu vejo muito, por exemplo, casa de construção. O dono, por exemplo, não tem estudo, principalmente aqui, não tem estudo, ou, por exemplo, é muito fechado, não fala muito com as pessoas, mas tem aquela outra pessoa que está trabalhando ali para ele, que é o desenrolado, é o que organiza, tá? Então, quer dizer, isso é o perfil de liderança. Às vezes, mercadinhos, né? Tem muito isso, sempre tem alguém que vai liderar. Por exemplo, tem um mercado, um mercado, que quando era alguma coisa de decisão assim, os donos diziam, conversa ali com fulano, que ele que sabe. Então, vai dizer, vai fazer uma compra, um vendedor quer conversar, ou alguma coisa assim, conversa ali com fulano. Porque eles mesmos não tinham essa questão de saber liderar, não sabia conversar com as pessoas. Outra coisa aí nessa questão da liderança é que as pessoas que têm o perfil de líder são pessoas que geralmente ocupam funções de liderança dentro das empresas. Deixa eu colocar aí uma ideia para vocês. Todos vocês vão entrar no mercado de trabalho. Isso é fato, tá? Entrou no mercado de trabalho, vai ter reuniões, treinamentos e tal. Pessoal, aproveita esses momentos de reunião, de treinamento, para vocês darem opiniões, tá? Para vocês ajudarem no crescimento da empresa. Agora, tenham cuidado o seguinte, empreendedor nenhum, tá? Gestor nenhum, gosta de uma pessoa lá que só aponte as críticas, mas não dê a solução. Então, um exemplo, tem uma reunião é exatamente para que seja decidido que todo mundo vai trabalhar dentro de uma linha, tá? Ou seja, todos vão pensar da mesma forma, todos vão agir da mesma forma, tá? E aí, por exemplo, o gestor, ele está lá na sala dele, muitas vezes ele não sabe quais as dificuldades que o seu setor tem, né? Os erros que o seu setor tem. Então, é necessário que na reunião você passe para o seu gestor que existe alguma falha, algum erro que pode ser melhorado. Mas não leve só o problema. Então, fulano, no meu setor tem um problema assim, 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 assado. Eu acho, né? Ou, por exemplo, eu sei que se fizesse dessa outra forma, daria certo e o problema seria resolvido. Cabe o gestor analisar se a sua opinião, a sua solução
ela é viável ou não, tá? Mas observa, você levou o problema, mas você levou também aquilo que você acha como resolução do problema. Então, são pessoas que interagem dessa forma dentro das empresas, que geralmente são promovidos a cargos de líderes, né? Ou seja, sobe de função. Mas para quem diz o seguinte, eu só vou fazer o meu, lá na empresa eu só vou fazer o meu, e acabou-se, dificilmente vai subir de nível, tá? Porque ela nunca dá mais um pouquinho, ela nunca faz com que as coisas melhorem, e quando alguém toma alguma decisão, ela vai lá e critica. Agora vai fazer isso, vai ficar pior, não sei o quê. Dê a solução, leve o problema, mas leve a solução também, tá? Em seguida, nós temos aqui, faturamento, tá, pessoal? Faturamento. Bons empreendedores não perseguem o dinheiro. Eles acreditam que, com o sucesso, o faturamento é natural. Um exemplo, o Givaldo, junto com a mãe dele, está fabricando bolo, tá? Então, eu acredito que, inicialmente, o pensamento não é o dinheiro em si, né? Eu acho que algo natural é dizer o seguinte, vamos fazer um bolo que as pessoas gostem, e vamos vender o bolo, vamos conseguir vender mais, mas a ideia inicial é satisfazer as pessoas. O dinheiro é um processo natural, ele vai vir. É lógico que, se você pensa em fazer algo mais gostoso, você vai vender mais. Vendendo mais, entra mais dinheiro também, né? Então, é algo natural. Mas não aquele negócio de dizer o seguinte, não, a gente tem que ganhar a qualquer custo. Não, não é a qualquer custo. É você fazer por onde. Tá? Um exemplo, se eu for pensar em ganhar o dinheiro a qualquer custo, um exemplo, às vezes um bolo pode sair solado. Olha só, viu? Um bolo pode sair solado. A gente sabe que é possível que aconteça isso. Muito possível, inclusive. Um bolo saiu solado, eu vou dizer o seguinte, eu não vou ter esse prejuízo desse bolo, não. Eu vou fazer a cobertura dele aqui, ele vai ficar bonito da mesma forma e eu vou passar para frente. Se pensar dessa forma, o que é que vai acontecer? Você vender um bolo solado, tá? Vender um bolo solado, a pessoa vai comer, né? Tá lá, bonito, perfeito, mas quando se corta, um bolo solado. Massa crua, um exemplo. Aquela pessoa, aquele cliente só vai comprar aquela vez. Isso sem falar o seguinte, se preocupe não, que ela vai se encarregar de falar para outras pessoas que você vendeu um bolo a ela e o bolo estava solado. Ou seja, da mesma forma que ela vai lhe elogiar se o bolo estava bom, ela vai lhe detonar se o bolo estava ruim. Então, o empreendedor ele não pensa na questão do dinheiro como princípio. Ele pensa em oferecer um bom produto, um bom serviço. O dinheiro é a consequência. E é melhor que você perca um bolo agora, né, do que você perca 10, 20 lá na frente. Ou que você fica queimado no mercado. Certo, Givaldo? Tá aí uma dica, tá? Vamos lá. Outra questão aqui, decisivos, né? Ou seja, empreendedores, eles tendem a saber decidir sobre tarefas, sobre projetos, sobre ideias, né? E como eu falei, por exemplo, você vai para uma reunião onde os colaboradores, eles dão ideias, você, como empreendedor, cabe a aceitar ou não, ou pelo menos aprimorar, que muitas vezes, por exemplo, o empreendedor não tem a mesma visão do colaborador e vice-versa. O colaborador coloca a visão dele, mas aí você, de fora, você vai dizer o seguinte, tá, beleza, vamos seguir essa ideia, porém nós vamos fazer alguns ajustes, nós vamos melhorar algumas coisas aqui. Então, o empreendedor é isso, tá, pessoal? É saber tomar as decisões. E essas decisões, de preferência, que elas sejam assertivas, tá? Que sejam decisões corretas. Porque se você passar a tomar decisões que não sejam corretas, você vai ter prejuízo, tá? Outra ideia seria o seguinte, visionário, pessoal, visionário. O empreendedor de verdade já tem tudo programado e sabe onde quer chegar. Então,
Por exemplo, a mãe do Givaldo começou a vender bolo, ela já tem uma ideia, por exemplo, do que quer vender, qual é o público que quer atender, como é que vai ser os bolos dela, o que é que vai ter diferente do bolo de outras pessoas. Então, isso é muito interessante, tá, pessoal? Vai pensando em várias possibilidades, vai pesquisando, tá? Nós estamos colocando aí a ideia do Givaldo, mas, por exemplo, para a irmã do Daniel, também, né? Uma coisa que vai ser natural é o seguinte, digamos que a irmã do Daniel vai lá na faculdade e começa a vender bolo, aliás, começa a vender flau, e as pessoas vão dizer o seguinte, olha, o ser humano tem disso, né? A gente vê os outros ganhando dinheiro e acha que aquilo ali foi de uma hora para outra, aquilo dali é fácil e eu vou fazer e vou vender também. As pessoas pensam que é dessa forma e não é dessa forma. Então, primeiro, se pegar aí um exemplo, a irmã do Daniel já estudou a parte de empreendedorismo. Então, quer dizer, para ela vender o bolo, ela fez os cálculos para saber se o valor estava batendo e tal, e que se ela melhorar o FAO dela, ela vai agregar mais valor, né? Então, vamos colocar aí uma questão seguinte, chega uma pessoa que diz, ela está ganhando dinheiro, eu vou botar para vender FAO também. Aí vem a outra questão, eu posso sim ter conhecimento de melhorar ainda mais para não dar margem de crescimento para o meu concorrente, né? Teve uma questão, eu conversando com uma pessoa, aqui onde eu moro tem uma fazenda que, na verdade, é uma empresa nacional que ela produz grama em todo o Brasil. Grama, né? Tapete de grama, aquele negócio todo. Inclusive, ela que fornece para a maioria dos campos de futebol no Brasil, né? Esses campos profissionais. E aí, eu conversando com um rapaz que trabalhava numa loja que ela fornecia grama. E o cara me dizendo o seguinte, o dono dessa empresa é de Minas Gerais. Quando ele entrou no mercado, ele já tinha uma pessoa que liderava todo o mercado de grama. E aí, o que foi que ele fez? Ele investiu em pesquisa, conseguiu produzir uma grama de uma qualidade muito boa, tá? De uma qualidade muito boa. E ele teve uma... Pessoal, tá dando microfonia, deixa eu ver aqui, Rosilane. Pessoal, tá dando microfonia para vocês também ou só para Rosilane? Aqui tá tudo ok. Rosilane, acho que é alguma coisa, viu, que tá dando aí. Então aí, olha só a visão do cara, tá? A visão do cara lá. Ele produziu uma grama com uma qualidade muito boa, ele colocou um preço bem abaixo do mercado, tá? Onde basicamente ele diz o seguinte, não tem aquele investimento que eu falei para vocês, que você tem que vender o produto e saber que uma parte é o seu trabalho, que é o que você está ganhando pelo trabalho que você fez durante o mês, e o outro valor é da empresa. Ele basicamente fez o seguinte, eu vou trabalhar só para a empresa se manter. Porque a visão dele era o seguinte, derrubar todos os concorrentes. E foi isso que ele fez. Então, ele simplesmente botou um preço abaixo e com um produto melhor do que os outros, né? O principal concorrente dele no Brasil fechou, deixou de produzir grama porque não aguentou, né? Porque a gente sabe, nós como consumidores, se tem uma pessoa ali que venda um produto melhor e mais barato, a gente vai para lá. A gente não quer nem saber da história da outra pessoa, né? A gente vai para lá. E aí, resultado, ele faliu os concorrentes dele, né? E a partir do momento que ele não teve mais concorrente, aí ele disse o seguinte, agora é comigo. Se todo mundo vai ter que comprar a mim, então quem diz o preço agora sou eu. Ou seja, ele subiu o preço. Ele deu o preço que ele quis. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, quem produz grama com força é ele. Então, por exemplo, tem essa fazenda aqui, tem em Minas, tem em São Paulo e tem mais outros estados que ele tem essa produção. Então, essa questão de produzir grama. Então, quer dizer, ele tinha o quê? Uma visão. Quando ele começou o projeto dele, ele já sabia onde ele queria chegar, né? Era ambicioso, foi um projeto ambicioso, foi.
né? Ele, quer dizer, investiu muito dinheiro, óbvio que investiu, né? Mas ele sabia onde ele queria chegar, tá? Então, são algumas características. Aí você vai dizer o seguinte, professor, eu vou vender algum produto, mas eu não consigo me comunicar com as pessoas. Aprende, tá? Ah, mas eu sou desorganizado. Se organiza, né? Mas eu não tenho espírito de liderança. Começa a praticar. Você não aprende de um dia para o outro. Vai estudar, tá? E assim por diante. Ok, pessoal? Vocês gostariam de colocar, acrescentar alguma coisa aqui dentro desses contextos aí sobre networks, planejamento, organização, oportunista, independentes, líderes, faturamento, decisivos e visionários? Hein, pessoal? Talvez não tenha nenhuma dúvida. Então, Givaldo, por exemplo, a questão de organização seu e da sua mãe em relação à produção de bolo, como é que vocês fazem para saber, primeiro, se está tendo lucro, né? Se tem algum registro, por exemplo, de tudo que entra, de tudo que sai, como é que vocês fazem essa parte de organização? A gente tem um livrinho de caixa que qualquer valor que entra ou sai, a gente tem anotado aqui. Certo. Beleza. E a questão dos valores de insumo, né? Ou seja, sabem exatamente quanto cada bolo custa, botou tudo no papel, ou é pelo acho que o bolo vale tanto? Não é pelo acho, não. Cada bolo tem o seu valor determinado e o valor de sua produção. Certo, muito bem. Uma dica, Givaldo, coloca isso no Excel, cara. Porque quando você coloca no Excel, por exemplo, você cria uma planilhazinha, por exemplo, tem o livro caixa, né? E você só transfere esse livro caixa para o computador, porque quando você faz de um mês, por exemplo, você fez o cálculo lá do primeiro mês. Os próximos meses, você só vai lançar os valores e ele já vai calculando automaticamente. Sim. Entendeu como é o processo? Você coloca, por exemplo, tem lá, eu acho que deve ter pelo menos umas 3 colunas. Uma coluna para descrição, aliás, 4, aí vem data, né? Geralmente começa com a data, a descrição, valor de entrada e valor de saída, por exemplo. Né? Fica até melhor essa questão do gerenciamento. E isso sem falar que você pode gerar um gráfico, né? O gráfico é interessante porque você vai saber, por exemplo, saiu tanto, então desses valores que saíram, tanto foi para o gás, tantos por cento foi para a farinha, tantos por cento foi para o açúcar, e a partir daí, de uma análise, você pode muitas vezes conseguir ajustar valores, né, para que você possa ter uma lucratividade melhor, certo? Isso daí vocês viram lá no Excel, mas qualquer coisa, se você precisar de ajuda, é só falar, tá? Beleza, valeu, pessoal. Deixa eu ajudar a Cauane aqui. Vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Outras observações sobre o empreendedor. Por exemplo, grandes empreendedores não se preocupam em fazer grandes inimigos. Por exemplo, tem pessoas que acham que pelo fato de você ser concorrente dela, ele é um inimigo. Né? Então, assim, primeiro que eu não concordo com isso, eu acho que não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sol brilha para todos. Agora, eu penso também, e concordo com isso daqui, que o seu concorrente, na verdade, ele é seu amigo. Então, é óbvio que cada um vai ter uma carta na manga, você não tem aquele velho ditado, nem todo pecado se conta ao padre. Então, você pode sim ser amigo de uma pessoa que vende o mesmo produto que você, tá? Porém, é claro que você não fala tudo. Vamos colocar aí uma ideia que pode ajudar, por exemplo. Digamos que a mãe do Givaldo, ela fabrica bolos, tá?
E ela tem uma outra pessoa que mora no mesmo bairro, no bairro vizinho, que também vende bolos, né? E que, de certa forma, são concorrentes. Olha quanto você ter o seu concorrente como amigo pode valer a pena. Por exemplo, digamos que a mãe do Givaldo vai comprar os insumos na distribuidora, fermento, farinha, açúcar, manteiga, tudo, né? Vai chegar no distribuidor. Aí o distribuidor diz o seguinte, ó, o pedido mínimo, porque o distribuidor também tem isso, tá, pessoal? Eles colocam um pedido mínimo, ó, eu vou lhe vender. Agora, o pedido mínimo é X. E, às vezes, esse pedido mínimo pesa, porque para quem está começando, ou para quem vende, digamos, ainda pouco, você, por exemplo, comprar, digamos, R$2.000 numa tacada só, é muito. Então, tem distribuidor que é isso, ele cria um pedido mínimo. Por exemplo, quando eu tinha minha loja, o pedido mínimo no distribuidor era R$1.800. Então, eu não podia comprar, só quero R$500 de mercadoria, só quero 800, não, era R$1.800, né? E aí, com isso, por exemplo, a mãe do Givaldo, se tem a amiga que vende bolo também, chega lá e diz, amigo, ó, o seguinte é esse, se a gente comprar, por exemplo, R$2.000, vai cair 40%. Por quê? Porque é valor de revenda, né? Eu vou comprar através do CNPJ e ele cai. Só que eu não tenho R$2.000 para comprar de mercadoria. Vamos fazer o seguinte, vamos rachar 1.000 a 1.000 aí, né? A gente faz uma compra e, claro, é tudo dividido, tá? Dessa forma, ajuda-se as duas pessoas que estão trabalhando. Então, você pode fazer esse consórciozinho aí e cresce todo mundo junto. Um outro exemplo que eu sei que acontece, teve até eu falando sobre isso com outra turma, aí uma aluna colocou o seguinte, professor, ali no centro de Arapiraca, eu vejo que existe um monte de lojas de celulares, né, que vendem acessórios, conserto de celular e tal. E eu já tive vezes de ver uma pessoa estar na loja do outro, conversando, aquele negócio todo. É interessante, né? Porque eles estão concorrendo, sim, eles são concorrentes, eles não são inimigos. Inclusive, ajuda em que aspecto? Primeiro, às vezes ele não tem uma peça. Fulano, você tem aí a peça, me venda. Já segura o cliente. Não manda o cliente para o vizinho, né? Já fica com o cliente, mas o vizinho também vai ganhar porque vai vender a peça. Eu estou aqui com muito serviço, faz uma parte aí, né? Então, existe essa questão de se ajudar. E eles usam basicamente também o seguinte, ó, eu imagino que vocês já ouviram falar em alfândega, né? Alfândega é um local da Receita Federal, onde, por exemplo, os produtos que vêm de fora do país, eles têm que ser taxados, tem que ser cobrado o imposto. E a gente sabe que tem muita gente que quer entrar no país, por exemplo, sem pagar o imposto para vender barato, digamos assim. Um exemplo, o cara vai no Paraguai, compra lá um monte de celulares. Quer entrar no Brasil sem pagar imposto, porque a moeda paraguaia é menos valorizada que a do Brasil, né? E a alfândega, o que ela faz? Ela apreende esses produtos e vai dar um prazo para a pessoa pagar o imposto daquele produto. Se a pessoa não pagar, o produto vai a leilão, tá? Então, na Receita Federal, só que eles não vendem por unidade, entendeu? Eles vendem um que eles chamam de lotes, né? Ou seja, um monte de produtos num pacote só. Então, já aconteceu várias vezes, inclusive em Recife, que foi quando eu soube da história, que tinha lá um lote de iPhones. Ou seja, alguém tentou entrar com um iPhone no Brasil sem declarar, e na alfândega pegou, o porto pegou. Aí o que acontece? A pessoa não pagou o imposto, perdeu a mercadoria. E aí o que foi que eles fizeram? Eles leiloaram o lote inteiro, por exemplo, 100 iPhones, 200 iPhones, por exemplo, tá? Imagina aí, coloca aí 100 iPhones, o precinho que não sai, né? 200 mil, 300 mil reais, não é isso? Então, quer dizer, é um valor muito alto, que uma lojinha só não tem condições. O que é que eles fazem? Eles se juntam, né? Ó, vamos se juntar aqui, todo mundo, por exemplo, 10 pessoas, 15 pessoas, lá o valor é 200 mil.
Então, 10 pessoas, cada uma dá 20 mil, cada uma fica com tantos iPhones. Pronto, vão lá e pegam o lote. Então, para vocês verem, se eles fossem inimigos, na verdade, e olha que ele vai comprar com um valor mais abaixo, né, um valor bem abaixo, e já sai legalizado. Se eles não fizessem isso, eles não cresciam. Então, a gente não pode pensar que o nosso fornecedor ele seja um inimigo. Tem que se pensar que ele é um amigo. Por exemplo, tem uma aluna minha que o pai dela, eu falando sobre isso, o pai dela trabalha com marcenaria. E aí chegou uma hora que o amigo do pai, que é marceneiro também, estava com muitas encomendas. E aí chegou mais uma encomenda. E o cara, para não perder o cliente, foi o que ele disse, eu pego. Beleza, pegou a encomenda e transferiu para o pai da aluna. Ó, fulano, faça aí a encomenda é essa daqui. Então, quer dizer, ganhou o amigo e ganhou o pai da aluna. Ou seja, os dois ganharam. E assim, ou seja, forma-se uma amizade e um pode ajudar o outro, sim. Outra coisa, grandes empreendedores são pacientes. Então, às vezes as coisas não acontecem num piscar de olhos, da forma que a pessoa estava pensando que ia acontecer, ou pelo menos naquele momento, tá? E tem que ter a paciência realmente de ir crescendo, porque para crescer hoje, trabalhando de forma honesta, não é uma coisa rápida, tá, pessoal? Enriquecer ou crescer de forma honesta não é uma coisa rápida, certo? Vamos lá. Grandes empreendedores são grandes negociadores. Nem todos, na verdade, mas deveriam ser. Então, um exemplo. Você tem um mercado, um exemplo. Chega os vendedores das distribuidoras. Primeiro, eles trabalham sob pressão. Eles têm que vender tantos R$1.000 por mês, faça sol, faça chuva. E os fornecedores, ele diz o seguinte, se você não conseguir vender, é porque você não é um bom fornecedor. É porque a lábia que você usou para o seu cliente não funcionou. Ou seja, você foi incompetente. E aí, quando eles chegam nos mercados, eles dão uma lábia tão grande no mundo. De preferência, eles querem vender o distribuidor inteiro só para um mercado. Né? Não porque esse produto é muito bom, esse produto é novo, esse produto é gostoso, esse produto... Então, quer dizer, está vendendo muito nas outras cidades, então aí já dá aquela lábia, né? E aí é a questão de negociar, né? Então, é tentar conseguir, por exemplo, um produto, mas com um valor menor, né? Ah, o cara diz o seguinte, ó, se você me comprar, por exemplo, 10 caixas de um produto tal, eu vou lhe dar um desconto de 5%. Aí o cara vai dizer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar 15 para você me dar um desconto de 20%. É a negociação. O cara lá tá querendo vender, o vendedor está querendo vender. Muitas vezes ele não tem essa margem de lucro, o que é que ele vai fazer? Ele vai ligar para o gerente dele, ó, o cara vai fazer um pedido maior aqui, agora ele quer um desconto melhor. Aí o gerente vai e libera, quer dizer, ele já vendeu um pouquinho mais, né? Então, existe essa importância de você saber vender, certo? Saber negociar. Por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte, ó, vou colocar aqui um exemplo. Tem um colega aqui que ele vende água e gás, inclusive eu compro ele. Ele disse o seguinte, Jadiel, para a gente conseguir preço, a gente vai ter que ir buscar na fonte. E aí, muitas vezes, o que acontece? Para ir buscar na fonte, ele só vende o caminhão fechado de água, né? E aí, ou ele, por exemplo, negocia com alguém para dizer, fulano, vamos buscar o caminhão fechado, que aí a gente racha, para conseguir um preço menor. Então, é a base de negociações mesmo, tá? Outra coisa é o seguinte, grandes empreendedores não têm problemas em quebrar regras. Um exemplo, digamos que você fez um planejamento, tá, para um determinado período, mas você viu que aquele planejamento ali não tá surtindo efeitos, não está dando certo. Então, meu amigo, o grande empreendedor, ele vai dizer o seguinte, ó, estou vendo que aqui não está tendo sucesso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar essa regra. Por exemplo, eu vi em um grupo, acho que foi no grupo de terça-feira, alguns alunos, porque a Microcamp está numa promoção, que quem fizer a matrícula vai ganhar o material inteiramente grátis. Aos alunos lá na resenha, e quando eu fiz, eu tive que comprar e tal, aquele negócio todo. Pessoal, isso é um quebra-regras.
por exemplo. A Microcampo nunca tinha feito isso, né? Pelo menos que eu lembre, não. De dar o material inteiramente grátis na matrícula, né? Aí, agora teve que fazer. Mas por que teve que fazer? Diante da situação, da pandemia. Então, a questão das regras, elas podem ser quebradas, elas podem ser reajustadas, tá? Mas desde que seja observado que é algo que possa ajudar. Hoje, Val, pode falar. Mas também depende das regras, não é isso? É você analisar, por exemplo, eu vou quebrar as regras, mas essa regra que eu vou quebrar, ela será benéfica para o meu negócio? Aí, claro, não é só você quebrar, tem que ter uma análise, se ela vai ser vantajosa ou não. Tem que ver a ação que vai ocorrer ao você fazer aquilo. Exatamente, perfeitamente. Então, você tem que analisar, vai dizer o seguinte, bom, eu vou quebrar uma regra para me ferrar? Não vou, né? Eu vou ter que quebrar uma regra, mas que eu possa lucrar com isso, né? Que possa me ajudar, certo? Por exemplo, grandes empreendedores estão dispostos a mudar a todo momento, que segue essa linha aí do quebra-regras. Eu lembro, talvez vocês não lembrem disso daí, né? Só deixando claro, não sou velho, tá? Mas eu me recordo que há uns anos atrás, bem, 4 anos aí atrás, veio a moda, né, das lojas terem, por exemplo, serem colocadas vidros na frente da loja, porque antes era tudo aberto, tudo escancarado, né? Então, veio a questão de colocar vidro na porta, colocar a porta de vidro, colocar ar-condicionado e tal. E, às vezes, as pessoas fizeram um investimento grande para fechar, colocar ar-condicionado e tal, e aí alguns viram que não foi vantagem. Por quê? Primeiro, teve um investimento de colocar a frente toda de vidro, colocou ar-condicionados, então esse ar-condicionado já aumentou a conta de energia. Obviamente, qual era a ideia? Dar um conforto ao cliente e aumentar a sua produtividade, conseguir vender mais. Teve um efeito contrário. Por quê? Porque as pessoas que não estavam acostumadas a isso ficaram pensando da seguinte forma: poxa, se eu entrar aí, as coisas vão ser caras. Né? As roupas, por exemplo, vão ser caras. Porque uma loja toda no ar-condicionado, claro, a gente sabe que vai aumentar os gastos e esses gastos eles vão ter que ser passados no valor do produto. Aí as pessoas disseram, vou nada entrar aí. As pessoas ficaram preferindo entrar nas lojas que estavam com as portas abertas. Resultado, só se viu um monte de vendedor, um monte de lojista escancarar a porta. Ou seja, deixou a parede de vidro, mas deixou escancarado, deixou aberto. Porque se deixasse deixa eu ajudar aqui a Cauane. Se deixasse tudo fechado, iria perder ainda mais clientes. Deixa eu olhar. Só um instante, tá, pessoal? A Cauane aqui que tá... Deixa eu ver se a Andressa já saiu, meu Deus. Nossa Senhora. Só um instante, pessoal. Vamos continuar aqui, tá, pessoal? Então, quer dizer, teve que ter um ajuste aí, porque senão iria perder ainda mais clientes. Então, eles estão dispostos a mudar a qualquer momento, tá, pessoal? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre alguns tipos de empreendedores, tá?
Então, primeiro vem o seguinte, ó, cada empreendedor tem razões para começar a empreender. Uns começam a empreender por necessidade, outros começam a empreender por oportunidade, e alguns necessitam exclusivamente de empreendimento para sobreviver. Então, existe, pessoal, vários tipos de empreendedor, tá? Que é isso que a gente vai falar a partir de agora. Uma questão que eu vou acrescentar, que na verdade já falei sobre isso, lembrando que esses tipos de empreendedores, eles vão empreender porque eles tiveram um porquê, tá? Um porquê, como colocou aí, ó, necessidade, oportunidade, sobreviver, tá? Então, existe sempre um porquê envolvido, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Negócio próprio. Ele diz o seguinte, este empreendedor é aquele que é aquele que abre seu próprio negócio baseado no seu estilo de vida. Por exemplo, o cara, um exemplo do pai de outra aluna minha, ele era marceneiro. E ele resolveu, por exemplo, colocar o seu próprio negócio. Mas, assim, ele tem um negócio próprio porque ele já tinha a profissão, então ele apenas agregou a profissão dele e abriu um negócio. Mas ele também se enquadra, por exemplo, em outras situações. Um exemplo, a empresa, a marcenaria, ele trabalhava para uma outra pessoa e agora, na pandemia, o marceneiro lá, o patrão dele, faliu, né? E, coincidentemente, assim, o patrão ajudou porque umas máquinas foram dadas como negociação por tempo de trabalho. Ele trabalhava para o cara aproximadamente 10 anos, e aí quando ele saiu agora, o patrão disse o seguinte, meu amigo, eu falei, eu não tenho como pagar esses 10 anos de direitos que você tem. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular, vamos saber quanto é que você tem direito, e aí eu pago em máquinas. E o cara disse, tudo bem. E aí, quer dizer, ele também abriu o negócio dele, juntando o negócio próprio com uma oportunidade, que talvez, se ele fosse comprar todas essas máquinas no dinheiro, talvez ele não conseguisse comprar novas, por exemplo, tá? Então, também teve a oportunidade. E existe, pessoal, várias pessoas que fazem isso. Tem pessoas que costuram, por exemplo, começam, por exemplo, costuram para a família e ela termina costurando, por exemplo, aproveitou também a oportunidade aí da fabricação de máscaras, começou a fabricar máscara. Então, as pessoas que têm um negócio próprio, por exemplo, aí também da mãe de Givaldo, são pessoas que trabalham geralmente em casa, tá? Que aliaram o que já sabe fazer com o negócio, tá? Então, é uma habilidade que já tem, e essa habilidade ela tornou em uma forma lucrativa. E isso nós temos muito, tá, pessoal? O brasileiro, ele é mestre nisso. E agora, na pandemia, meu amigo, o que teve de pessoas que botou para fora essa vontade de fazer um produto e comercializar, e que muita gente tinha medo, não está escrito. Então, muita gente realmente começou a empreender agora na pandemia, porque, primeiro, já tinha a habilidade de fazer algo, e veio a questão da necessidade também, tá? Vem o corporativo. Podemos classificar este como intraempreendedor, o colaborador da empresa que resolve criar projetos internos com o objetivo de crescer e ser promovido. Primeiro, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Trabalhe numa empresa, tem reuniões, tem a oportunidade de você ajudar, de você colocar, por exemplo, que se fizesse de uma outra forma, poderia ter um lucro melhor, poderia baratear o custo de produção, poderia organizar melhor algo, tá? Você poderia fazer tudo isso. Poxa, faz, né? Inclusive, tem funcionários, tem colaboradores que realmente fazem projetos dentro da empresa que trabalha. Ou seja, um projeto que vai ajudar a empresa a crescer. Eu penso da seguinte forma, quando você está numa empresa, que você ajuda a empresa a crescer, você vai crescer também, tá? Então, quando a empresa cresce, ela tende a elevar. Por quê? Porque a demanda vai ficando maior, vai entrando mais colaboradores e vai precisar de pessoas para gerenciar esses novos colaboradores. Então você cresce também. Agora, não vá pensando também que você vai ter uma reunião lá, você vai dar a sua ideia
e porque você deu a sua ideia, você já vai ser promovido. Né? Ou, por exemplo, vai aceitar a sua ideia logo de cara. Não vá pensando nisso, não. Tá? Por exemplo, já aconteceu comigo em reuniões, eu colocar ideias, sugestões e, de início, receber assim, a informação seguinte: bom, no momento, a sua ideia não é viável. Né? A sua ideia não é viável. Aí passa-se 1 mês, 2, 3, 4 meses, aí aquela ideia que você deu, ela foi implantada, mas eu não recebi nenhum mérito a respeito da ideia que eu coloquei. Né? E muitas, por exemplo, já tiveram vezes que ela, por exemplo, a pessoa, o gestor, como é que eu coloco aqui? O gestor aprimorou a minha ideia e simplesmente a ideia foi dele. Eu não tive nenhuma colaboração nisso. Entendeu? Então, quer dizer, acontece muito isso. Né? Isso acontece muito. Mas muitas vezes você também é beneficiado de outra maneira. Aí você vai dizer, poxa, agora eu não vou estar dando ideia nenhuma. Pessoal, primeiro, pensa o seguinte: eu fiz a minha parte. Eu cresci enquanto profissional. Né? Eu já sei como é que funciona. Né? Então, quer dizer, eu estou ajudando a empresa, mas eu estou crescendo também. Eu posso não crescer dentro daquela empresa, mas como profissional eu me tornei melhor, porque eu estou colaborando. Quando eu for para outra empresa, eu já vou com a bagagem dessa experiência. Então, quer dizer, eu posso crescer a longo prazo, mas, como eu falei, não vá pensando que a empresa vai lhe dar logo fazer uma estátua com a sua imagem, porque você ajudou a empresa a crescer, deu uma bela ideia. Não vá pensando isso, não. Pense em você. Pense que quando você ajudar, você vai estar crescendo, tá? Então, você vai estar crescendo como profissional. Você vai aprender um pouco mais. Eu gosto de colocar, por exemplo, uma história que aconteceu uma usina de cana-de-açúcar, aqui próximo. E aí o cara trabalhava como assistente administrativo na usina, e ele criou no Excel um sistemazinho de gestão, de controle da usina. Então, tudo que era precisado lançar, por exemplo, controle de caminhões, de toneladas de cana, o que cada produtor produziu, ou seja, um sistema de automação. E aí ele produziu, tá, fez esse esquemazinho, a usina usou por anos esse esquemazinho dele, tá? E essa aplicação dele, até que a usina disse o seguinte: nós vamos tornar uma coisa mais profissional, vamos mandar fabricar um software, ou seja, desenvolver um software para fazer tudo isso. Ou seja, mais robusto, as informações ficavam mais protegidas, mais organizado. Mas a usina também não abriu mão do que ele fez. Então, quer dizer, os analistas sentaram com esse cara, ele explicou o que foi feito, de que forma foi feita, quais foram as fórmulas que foram produzidas no Excel, e a empresa ela só reproduziu de uma forma mais consistente o aplicativo do cara lá, o sistema de automação do cara. Não sei dizer a vocês, porque a informação ela só chegou até aí. Eu não sei dizer se o cara foi promovido, se o cara subiu de função, não sei. Mas eu creio que sim. Né? Muitas vezes o cara ele vai simplesmente, no caso de uma possibilidade, né, abrir uma vaga de gerente daquele setor, uma pessoa que ajudou a empresa nesse segmento aí deve, né, ocupar uma função melhor, tá? Então, assim, vai trabalhar numa empresa, pense que você ajudando a empresa a crescer, você cresce também. Não vá pensando em dizer só o seguinte, como muitos dizem: eu só vou fazer o meu. Eu só vou fazer o meu. Né? E não ajudam a empresa a crescer. Pessoal, eu acho que quem pensa dessa forma tem que rever. Tá? Então, aproveite as reuniões, os treinamentos, sempre para colocar ideias, né, pensamentos que podem ajudar no desenvolvimento da empresa. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, acontece isso na sala de aula aqui também. Tá?
eu já falei em alguns momentos que lá na Microcamp o aluno está sendo observado da hora que ele chega à hora que ele sai, tá? Tem um projeto, estão observando vocês. Então, já aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu com outros professores, de alguém da gestão da escola chegar e dizer, professor, me fale sobre o aluno tal, né? Me fale sobre o aluno tal. Pessoal, pode ter certeza, eu falo, tá? E eu não minto, não. Então, eu falo quando o aluno é participativo, quando o aluno não participa, eu falo quando o aluno não faz os trabalhos, né? Eu falo tudo isso. Então, já aconteceu, por exemplo, de alunos meus estarem trabalhando na Microcamp, de pessoas que me perguntaram, por exemplo, de alunos que foram perguntados como é o aluno deles não serem contratados. Então, quer dizer, eu faço o meu papel. Eu vou falar sobre o aluno. Agora, quem vai decidir se aquele aluno tem o perfil para a vaga que a Microcamp está naquele momento ali precisando, aí são os gestores lá, tá? Então, por isso que eu cobro tanto de vocês, participem, interajam, porque aí eu vou saber da capacidade de vocês, vou observar, vou comentar. Então, o meu objetivo é ajudar, agora vocês também têm que se ajudar, tá? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Pessoal, alguém de vocês aí já ouviu falar sobre empreendedorismo digital, aliás, empreendedorismo social? Hein, pessoal? Cortou aí, eu não ouvi. Eu já ouvi falar, professor. Eduardo, eu acho que falou, eu não entendi. Eu ouvi falar, eu já escutei falar, mas não, tipo, me aprofundei no assunto, entendeu? Entendi. Pessoal, mais alguém aí? Cleverton, Fernanda, Analice, Daniel, Vitor. A minha situação é a mesma do Eduardo, eu só ouvi falar, mas não quis me aprofundar. Tá, beleza. O Everton. Pessoal, o empreendedorismo social, deixa eu ver aqui quem mais. Rosilano já ouviu falar. Beleza. Olha só, pessoal, o empreendedorismo social basicamente consiste em quê, tá? Quando nós vamos fazer um empreendimento em prol de ajudar alguém, ou, aliás, ajudar pessoas, tá? E essa ajuda, basicamente, ela corresponde um tipo de ajuda que o governo não chegou, por exemplo. Vamos colocar aqui uma ideia, um exemplo. Daniel, tu mora onde, Daniel? Giral Ponciano. Giral, né? Deixa eu ver aqui uma outra região aqui que eu possa... Vamos lá, vamos assim mesmo. Digamos que o Daniel, ele queira criar uma ONG, tá? Uma ONG, organização não governamental, em prol de ajudar, por exemplo, crianças na comunidade dele, no bairro dele, na cidade dele. Ou seja, um local onde as crianças vão passar o dia, elas podem ter aula de reforço, elas podem ter aula de música, elas podem ter aula de dança, elas podem ter aulas de inglês, tá? Ou seja, as crianças vão passar o dia lá, tá? Então, quer dizer, isso é uma responsabilidade do governo, só que o governo não chegou com isso lá, né? E aí vem a questão, o Daniel viu que existe a necessidade, o Daniel colocou uma empresa social, ou seja, uma ONG, onde o Daniel vai cuidar das crianças, né? O Daniel vai cuidar das crianças. O governo não chegou, o que é que o governo diz? Já que eu não pude ir até a sua localidade fazer isso com as crianças e você está fazendo, o governo vai pagar. Tá? O governo ele vai ajudar no custeio do local. Aí vem, por exemplo, prefeitura pode ajudar, o Estado pode ajudar, o governo federal pode ajudar. Aí você pode pegar, por exemplo, o Unicef pode ajudar,
Aliás, as empresas podem fazer doações ou em dinheiro, ou em alimento, ou seja lá o que for, tá? Porque existem algumas compensações, por exemplo, para as empresas que fazem doações para ONGs, por exemplo, ela ganha umas certificações que vai ter direito a pegar, por exemplo, um empréstimo com um valor mais baixo. Então, quer dizer, o Daniel colocou uma empresa social para ajudar a população, mas, claro, o Daniel precisa comer, o Daniel precisa vestir, né? O Daniel precisa ter o salário dele. Então, com isso, os governos, por exemplo, eles vão pagar para que o Daniel faça isso, certo? Então, isso é chamado de empreendedorismo digital. É algo que nos últimos anos, no Brasil, cresceu bastante, tá? Ou seja, as pessoas abriram muitas ONGs, né, muitas instituições, para realmente ajudar as pessoas de alguma forma e, consecutivamente, serem ajudados, tá? Mas o principal objetivo aí é ajudar, tá? Então, vem esse exemplo aí, ok? Deu para entender, pessoal, o que é o empreendedorismo digital? Sim. Sim. De boa, né? Tranquilo. Vamos lá. Aí vem aqui o franqueado, pessoal. O franqueado eu acho que vocês já ouviram falar, sim? Vocês já ouviram falar em franqueados? Em franquias? Quem já ouviu falar em franquias? Daniel, quem mais? Eu já. As minhas amigas assim, sabe? Eu já ouvi. Tem alguém que estava falando ali das minhas amigas, assim, assado, mas eu não ouvi. Fui eu, é minha mãe que estava aqui no quarto. Tá, tranquilo. Eu pensei que era alguém. Valeu, Dani. Valeu, Givaldo. Pessoal, a franquia, basicamente, consiste no seguinte. É uma empresa que já tem um nome formado, é uma empresa que já tem toda uma organização toda pronta, e aquelas pessoas, aqueles empreendedores, que eles querem abrir uma empresa, mas que já exista um nome, já exista um formato, ou seja, ela já esteja toda formatada, toda a ideia, né? Ele compra o direito a usar aquela marca. Por exemplo, digamos, boa parte daquelas lojas no shopping são franquias, tá? Boa parte, não todas, mas boa parte é uma franquia. Por exemplo, Americanas é uma franquia, né? Riachuelo é uma franquia, né? Netshoes, aliás, Centauro, né, que tem no shopping, é uma franquia. Então, quer dizer, essas lojas ou as franquias, ela já existe todo um modelo pronto, desde como, por exemplo, o fardamento, a forma de atendimento, a organização dos produtos na loja, as cores da loja, né? Tudo na loja, na verdade, já está formatado. Eu costumo dizer que quando você compra uma franquia, você tem uma empresa que, na verdade, não é sua. Por quê? Porque você não tem o poder de decidir, o poder de mudar alguma coisa na empresa. Deixa eu colocar aqui uma ideia para vocês. Eu assistindo, uma história. Eu assistindo uma reportagem e lá naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e colocou um restaurante, tá, no shopping, que o cara comprou a franquia de um restaurante, só que alguns pratos, por exemplo, eles não se adequavam à região dele. E aí ele quis mudar os pratos, por exemplo, se adequar. Suponhamos, no Nordeste nós temos muito hábito de usar o coentro. Nas outras regiões, principalmente região sul, norte e sul, aliás, na região sul, basicamente, lá eles não usam o coentro, eles usam a salsa. Não sei se vocês já comeram, já provaram da salsa, né? Salsinha. Ela é muito adocicada, né? Nós não temos, eu particularmente não gosto. E aí o que acontece? Eu quero mudar, por exemplo, eu quero, ao invés de usar a salsa, eu quero usar o coentro. Pode? Não pode. Você tem que usar a salsa. Por quê? O mesmo sabor, se uma pessoa vai lá numa loja, aliás, num restaurante, por exemplo,
em São Paulo. Aí ele chega no shopping aqui, tem o mesmo restaurante. O sabor da comida que ele comeu lá tem que ser a mesma daqui. A quantidade de temperos, tudo é exatamente igual. É a mesma coisa que acontece com Bob's, com McDonald's. Você comeu um sanduíche aqui em Arapiraca, você pode ir para São Paulo, que é o mesmo sanduíche. Porque a matéria-prima é exatamente a mesma, a quantidade de cada matéria-prima também é a mesma, então existe uma padronização. E aí essa pessoa lá do restaurante, ela não pode mudar os ingredientes. Aí ela diz o seguinte, eu gostaria de colocar mais um prato no cardápio. A franquia disse, não pode. Aí eu sei que negociaram para lá e acabou que a franquia mandou um chefe de cozinha ir até o restaurante dele provar desse novo prato, né? Quando o chefe foi lá, provou do novo prato, tal, viu os ingredientes, tudo certinho, ele foi e deu um positivo para a franquia aceitou mudar o prato, porém com uma condição, que aquele prato ele fosse da franquia e não do restaurante, ou seja, todos os restaurantes daquela franquia teriam que adicionar esse prato nos seus cardápios. Então, mudou-se absolutamente tudo. Tá? Vamos colocar aí um outro exemplo. Franquia, a Microcamp também é uma franquia. Tá? Digamos que o Daniel vai abrir uma loja do Boticário em Giral, um exemplo. Inclusive, o Boticário é uma das franquias mais caras do Brasil. Né? Primeiro, eles vão... as franquias do Boticário, pelo que eu andei lendo já, existe uma quantidade mínima de moradores na cidade. A franquia é para cidades com no mínimo tantos mil moradores. Né? Eles vão vir... Digamos que o Daniel tem lá que o Daniel mora, por exemplo, próximo ao Caique, por exemplo. Aí o Daniel já tem um salão já pronto para isso. Aí eles vão vir e vão dizer, aqui não vai dar. Tá? Aqui não vai dar. Aí eles vão analisar, digamos que próximo à discoteca do Seu Hildo, lá no Giral, tem, em frente à praça ali, né, que eu acho que é um calçadão agora, tem um salão disponível. Aí o que é que acontece? A franquia vai dizer o seguinte, tem que ser aqui. Aí o Daniel vai dizer, não, mas lá o salão é meu, aqui eu vou pagar aluguel. Independente, tem que ser aqui. Se você quiser, tem que ser aqui. Aí eles vêm, por exemplo, digamos que o Daniel aceita, eles vão lá, montam a loja, né, deixa a loja toda pronta, com as cores padrão, todos os funcionários têm que seguir o mesmo padrão, vestir da mesma forma, atender da mesma forma, tudo certinho, tá? E aí vem por exemplo, qual é a vantagem disso daí? Imagina, é uma loja do Boticário, já tem um nome pronto, passa comercial na TV, todo mundo já conhece o produto. E se o Daniel fosse colocar uma loja, por exemplo, uma perfumaria, uma loja de produtos de beleza, onde fosse, por exemplo, multimarcas, até que as pessoas conhecessem qual é o produto do Daniel, aí já era outra coisa, né? Ou seja, isso demoraria mais. Qual é a vantagem da franquia? Que é algo mais rápido, né? O resultado já é mais rápido. Agora, vem as desvantagens, por exemplo. Digamos que o Daniel diz o seguinte, eu vou fazer uma reforma, vou mudar isso, isso, isso. Só muda com o aval deles. Eu vou mandar fazer um fardamento diferente, porque o que eu compro vem de São Paulo. Não. Você tem que comprar a eles, tá? Outra coisa que eu acho que não é muita vantagem na franquia é você pagar os chamados royalties. E royalties, traduzindo o que é? É uma parte do lucro que você teve e você vai pagar a empresa, ou seja, a rede de franquias. Um exemplo, o Daniel vendeu 100 mil reais durante um mês, um exemplo, em produtos. Uma parte desse valor, na verdade, uma parte do lucro, na verdade, geralmente 2%, 3% do valor, volta para você tem que pagar a franquia. Ou seja, você comprou o produto a ela, você deu lucro a ela. Você comprou a franquia, deu lucro a ela. E ainda por cima, com base no seu lucro, você ainda vai pagar uma parte para a rede de franquias. Tá? Existe, obviamente, vantagens, que é você já colocar uma loja onde já tem
um nome próprio, já tem uma coisa, por exemplo, você vai colocar uma loja uma loja de uma sapataria, por exemplo, igual a Centauro. Você pode colocar lá uma Centauro, aliás, pode colocar uma loja lá no shopping, tá? Mas você ainda vai fazer um nome. As pessoas dizem, não, já vou na Centauro, porque na Centauro já é uma loja nacionalmente conhecida, eu vou na Netshoes, que já é uma loja já conhecida, não sei o que, quer dizer, as pessoas vão muito nisso daí. Você coloca uma loja de roupas no shopping, multimarca, as pessoas vão dizer, não, eu vou ali na Riachuelo, vou na C&A, porque eu já conheço. Então, quer dizer, a franquia tem um lado bom e também tem um lado ruim, certo? Ou seja, o investimento é alto da mesma forma, né? Mas você não tem o poder de decisão. Você só segue o que realmente a franquia destina, tá? O que a franquia permite. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Sim. Beleza. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a fazer? Eu creio que não. Também não. Tudo bem. Pessoal, na próxima aula a gente vai ver outros tipos, tá, de gestores, e aí a gente coloca outras ideias, compartilha outras ideias, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, estão liberados, fiquem com Deus, e até o próximo sábado. Tá? Valeu aí, pessoal. Boa tarde, senhor. Valeu. Tchau aí para todo mundo. Tchau, professor. Tchau. Analice.